Fala, rapaziada. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o famoso IL, Impermanent Loss, e vou te mostrar o que a gente pode fazer quando a nossa pool ela sai do range aqui para cima, né? Então nessa pool de Bitcoin com dólar, a gente está 100% em dólar agora, então a gente perdeu exposição ao Bitcoin aqui. Então essa é a nossa posição, aqui comparado ao hold Divergence Loss de $55 e comparado ao USD Divergence Loss positivo de $37. Antes de explicar essa diferença, eu vou marcar no gráfico certinho todos os pontos importantes dessa nossa pool aqui. Começar pelo range, que é 72 mil até 102 mil. 72 mil e 102 mil. Então vamos ver quando que essa pool ela foi montada. Ela foi montada aqui no dia 28 de fevereiro. Então a gente ficou mais de 70 dias no range, né? Então eu marquei aqui 27 de fevereiro, né? Para não esconder o candle do dia 28. Dia 28, Bitcoin variou de 78 mil dólares até 84 mil dólares. Então a gente fez a nossa pool em algum valor desses aqui, né? Desde então a gente ficou dentro do range coletando taxa. Enquanto o Bitcoin sobe, você está trocando o seu Bitcoin por dólar. Na prática, você está vendendo Bitcoin. Enquanto o preço dele cai, você está trocando o dólar por Bitcoin, você está, na prática, comprando Bitcoin. Então, por isso que nesse momento aqui, nessa subida, a gente trocou todos os Bitcoins daquela pool por dólar. A gente saiu agora 100% dólar e parou de gerar taxa, né? Então, aqui em todos esses dias, a gente gerou $55 em taxas. Quanto que isso representa sobre o que a gente investiu? Então, a gente vai pegar quanto que foi gerado em taxas, né? Que é 55 e 26. 55 e 26. E dividir pelo valor inicial, 672. Isso vezes 100. Então, a gente tem 8% foi o que essa pool rendeu, somente considerando as taxas e o capital inicial investido. Isso em quanto tempo? 8% em 72 dias, que foi quanto tempo que ela ficou no range, né? Então você vê que mesmo uma pool de Bitcoin, que é o ativo mais seguro, com um range largo, é extremamente rentável quando você consegue aproveitar toda essa volatilidade do mercado. Agora vamos analisar a questão do Impermanent Loss. Quando a gente compara aqui com o USD, valor de referência, ele está marcando $37 positivo. Por quê? Que comparação é essa? Ele está comparando com a quantidade de dólares inicial que eu investi. Então a minha liquidez ela está aqui 37,8 a mais em dólares do que quando a gente iniciou essa pool. Então a nossa liquidez se valorizou além aqui das taxas, né? Então por isso que ele dá um lucro de $88, que é a soma de 55 mais 37. Isso dá um retorno de 13% em 70 dias e um APR de 65% aqui nessa pool. Então isso significa aqui você comparar com o USD, é o valor inicial em dólares. Agora a gente pode também mudar aqui o valor de referência para hold. Então aqui a gente já vê que nosso divergence loss está menos 55. Então, considerando a taxa aqui, ele dá um lucro somente de 21 centavos. Mas o que de fato significa esse menos 55, né? Não significa que a gente está perdendo aqui $55. Como a gente já viu anteriormente, a gente está com liquidez maior do que a nossa liquidez inicial. Então, o que significa esse menos 55? Quando ele faz a comparação com hold, ele compara com aqui os tokens investidos, né? Então, ele compara com 302 USDC e 0,043 Bitcoin. Se uma pessoa tivesse comprado exatamente isso aqui e holdado e segurado, então como Bitcoin ele se valorizou muito e a gente não trocou por dólar, uma pessoa que faz o hold não está trocando por dólar, essa pessoa, nesse momento, teria na liquidez dela $55 a mais do que a gente tem aqui provendo liquidez. A gente fazer o cálculo aqui, 302 USDC, continua 302, e o BTC nesse momento, o 0,0043 que foi investido inicialmente, agora vale $466, $462. Então essa pessoa teria $764 se tivesse feito o hold dessa posição. Então por isso que ele mostra aqui um divergence loss, um impermanent loss de $55 negativo. Se a gente pegar 764 e diminuir aqui de 709, a gente encontra exatamente esse impermanent loss.
Então é simplesmente isso que significa, né? É uma comparação com o que você investiu, porém sem ser uma pool de liquidez. Seria manter em hold. Então quando você faz uma pool com dólar, você sabe que se o ativo ele disparar, você vai acabar ficando com esse L aqui negativo, né? É normal. Enquanto o Bitcoin estiver subindo, esse L aqui ele vai estar aumentando novamente. Você não está perdendo dinheiro, simplesmente uma pessoa que estivesse no hold estaria ganhando mais, né? Porém, quando a gente monta pool, é importante saber que isso pode acontecer. Então você tem que estar tranquilo com a sua estratégia, né? Eu sabia que isso eventualmente aconteceria. Então, nesse momento, a gente foi coletando taxa. É interessante também você sempre ter uma parte dos seus ativos em hold, né? Se você acredita, então Bitcoin. Eu também tenho Bitcoin hold, eu não coloco 100% dele numa pool. Então a parte de hold está se valorizando. E agora a gente está com a nossa posição ali em dólar, pronto para fazer ou alguma outra pool, né? Que é o que eu vou falar também aqui, como a gente pode remontar essa pool, ou guardar como caixa para uma eventual oportunidade de compra melhor, né? Mas antes disso, eu te convido a conhecer nosso treinamento de FI do Zero ao Pro. São mais de 7 horas de tutorial do absoluto zero. Então, se você não sabe montar sua pool, nunca montou, não sabe nem retirar seu token da corretora, a gente tem aqui mais de 10 aulas, até estratégias mais avançadas, como utilização de empréstimo para fazer a sua pool e utilização das ferramentas da Hyperliquid, da Jupyter e outras para você conseguir proteger alguma posição sua, por exemplo. Então, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, começando sobre a remontagem da pool. Por que que eu não gosto simplesmente de pegar todo o capital, né, que eu saí aqui em dólar e simplesmente remontar o range para cima? Vamos supor que eu queira remontar aqui 87 mil dólares, seria o novo range inferior, aqui até 111 mil dólares. Então vamos supor que a gente remonte aqui a pool para ficar nesse range. Vamos ver qual proporção que a gente teria que entrar nesse exato momento para fazer essa pool. E para fazer essa simulação, a gente pode usar aqui o Matrix Finance para ver qual a proporção que a gente teria que entrar. Então vou ajustar o range aqui para colocar BTC sobre o SDC. Então vamos colocar 87 mil dólares até 111 mil dólares. Range inferior, 87 mil dólares. Range superior, 111 mil dólares. Então, para entrar com esse range aqui, a gente teria que ter 26% em Bitcoin e 73% em USDC. Ou seja, eu de fato teria que comprar, nesse momento, 26% da minha posição em Bitcoin no valor que ele está agora, que é 104 mil dólares, né? Então, a gente teria que comprar Bitcoin depois de toda essa subida aqui de quase 40%. Então, o Bitcoin pode ser que ele esteja caro nesse momento. Então, para mim, não faz sentido pegar todo o meu dólar que eu saí aqui em dólar, dessa pool que estava em amarelo, remontar com range aqui para cima, pagando agora 104 mil dólares nessa parte aqui que a gente vai ter que entrar já em Bitcoin. Por isso que não é tão simples você simplesmente jogar seu range para cima toda vez que você acaba saindo. Se eu fizer isso, por exemplo, e entrar com toda a minha posição e novamente eu sair em dólar, tudo bem. Então eu vou coletar a taxa e vou sair em dólar de novo no lucro. Mas se eu entrar com toda a posição aqui nesse novo range e o Bitcoin ele der aqui uma lateralizada e de repente dá uma recuada maior, a gente acaba perdendo na liquidez. Então talvez a taxa não vai compensar essa nossa perda de liquidez aqui. Então o que poderia ser feito nesse tipo de caso aqui é você utilizar, por exemplo, um terço da sua posição. No nosso caso aqui, utilizar um terço dessa nossa posição aqui inteira, né? Para montar essa nova pool. E o resto você pode deixar em caixa, esperando uma oportunidade para montar essa pool novamente, caso o Bitcoin recue daqui a um tempo. Então, oportunidades, elas sempre vão estar surgindo, né? Realmente, quando a gente vê aqui nesse gráfico, primeira vez que a gente atingiu 107 mil, todo mundo falava que era lua, era lua, era lua. Logo, logo, a gente voltou para os 91, voltou para os 90. Depois viemos all-time high novamente, 109 mil. Caímos novamente, caímos forte. Então, assim, oportunidade é o que não falta. Vamos supor que o Bitcoin saia aqui dos 104 mil, realmente rompa os 111, 120. Mas a tendência é que em algum momento ele faça um recuo maior e você vai conseguir utilizar esse caixa seu para fazer uma boa compra ou para montar uma pool no momento que a gente considera o preço do Bitcoin mais barato, né?
Então essa é uma estratégia que você pode fazer. E com esse caixa também sempre terão oportunidades, né? Ainda mais num bull market. Outra maneira de utilizar esse caixa, né, que a gente saiu 100% em USDC, é aproveitar esse bull market mais forte para fazer algum tipo de trade, um trade mais rápido nas plataformas que a gente utiliza aqui, né? A Jupiter e a Hyperliquid. Então aqui foi um trade alavancado, sempre com stop, um stop bem barato. E enquanto o mercado sobe, você vai subindo o seu stop gain. Aqui, por exemplo, se Solana voltar a recuar, eu já deixei o meu stop lá, eu vou ficar com lucro maior que 200% nessa operação. Obviamente, não é tigrinho, né? Eu simplesmente alavanquei aqui com um valor que poderia ir a zero. A gente só alavanca para ter um capital maior para você poder entrar em mais de uma posição. Em vez de eu colocar aqui $1.000, por exemplo, num trade de Solana, eu coloco $1.000 dividido por 16,89. Então vamos supor que essa mão aqui seria $59. E mesmo assim, você coloca um stop de acordo com a sua análise gráfica, né? Então você também pode utilizar o seu caixa para fazer uma operação desse tipo, principalmente no bull market, que é mais fácil, né? E sempre colocando o seu stop e depois vai protegendo o seu lucro de acordo com que sua posição ela vai crescendo, né? Outra maneira é você utilizar o seu caixa para colocar ele para render, né? Seja uma plataforma de lend, por exemplo, na Aave, que você pode deixar o seu caixa rendendo a 5, 6%, seja aqui na XtraFi, então aqui, se você deixar o USDC de empréstimo, você ganha 7,6%, mas aqui a gente consegue fazer um loop de stablecoin para chegar aqui a um APY de 13%, por exemplo. E essa estratégia aqui do loop de stablecoin, né, essa alavancagem com stablecoin, eu postei tanto na nossa área de membros quanto na nossa área para alunos do DeFi do Zero Pro. Inclusive, que eu estou aqui na página do canal, se você curte o nosso conteúdo, vou pedir para você se inscrever, né, para ver se a gente consegue alcançar os 10 mil inscritos esse ano. Então, quem diria, né? Primeiro ano do canal, depois de 150 vídeos, muito trabalho, obviamente. Aqui tem muito conteúdo para quem quiser aprender, tutorial de várias plataformas. Então, se você puder se inscrever aqui no nosso canal, vai me ajudar bastante. Ainda sobre o que fazer quando a sua pool sai do range, às vezes, por exemplo, você pode simplesmente não fazer nada. Foi o que eu fiz com essa pool de Ethereum e USDC. Ela está com range aqui inferior de 2.248. Então, como eu mostrei no último vídeo, a gente chegou a ficar quase 2 meses fora do range aqui, Ethereum abaixo de 2.000 e de repente, em 4 dias, a gente voltou para o range, a liquidez aumentou, né? Porque a gente não desfez da pool, então a gente não assumiu nenhum permanent loss, nenhuma perda temporária. Agora já estamos aqui novamente dentro do range, com a PR que está variando, às vezes mostra aqui 50%, às vezes mostra 150%, dependendo do momento do dia. E a gente já tem aqui mais 1,80 para coletar nessa pool que ela foi feita aqui na VFET, porém ela está na Uniswap. E só a título de curiosidade, ela aqui está com um dia e meio montado, né? E gerou 1,83. Vamos ver quanto que isso representa de yield. Então 1,83 dividido por 322, que é a liquidez, vezes 100, dividido por um dia e meio, vezes 30, está rendendo aqui 11% ao mês, uma pool de Ethereum com USDC, com um range aqui de quase 30%, né? Então essa pool realmente tá bem bacana também. Se você tem Ethereum ou está pensando em comprar, em vez de comprar nesse valor, você pode montar a sua pool de liquidez. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp para ficar por dentro de todas as pools que os nossos membros vêm fazendo, das melhores oportunidades, eu te convido a se tornar membro aqui do nosso canal. Um abraço e fui.